Telepsiquismo, capítulo 3. Como deixar o telepsiquismo fazer maravilhas por você. Ralph Waldo Emerson afirmou: o finito sofre e se debate, o infinito está deitado em repouso, sorrindo. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Todas as leis são impessoais e implacáveis, e a mesma verdade se aplica à sua mente. É perigoso mexer com forças que você não compreende. Por exemplo, se você não conhece as leis da eletricidade, não sabe o que é um isolante ou um condutor, corre um sério perigo de se eletrocutar. A ação e a reação estão sempre presentes na natureza. Outro meio de ilustrar esse fato é observar que qualquer pensamento que você considera verdadeiro passa para o subconsciente, e o subconsciente, por sua vez, expressa o que recebeu, seja bom, mal ou indiferente. Como um homem recuperou o amor perdido. Um homem uma vez se queixou comigo que depois de 15 anos de vida conjugal havia descoberto que a mulher lhe era infiel. Conversando sobre seus problemas, mencionou o fato de que, 6 meses antes da dolorosa descoberta, havia visitado a mulher no escritório onde ela trabalhava e havia reparado que seu chefe era muito elegante e atraente, além de rico. Ele então me disse: na mesma hora, tive certeza de que ela ia fugir com aquele homem, e passei a preocupar-me constantemente com isso, embora nada lhe dissesse. Nesse instante, ao que parece, o veneno do ciúme se apossou de sua mente, e o que tanto temia finalmente aconteceu. O homem conhecia alguma coisa sobre as leis da mente, pois havia lido O Poder Cósmico da Mente. Discutimos todo o seu procedimento, e ele compreendeu que sua imagem mental da mulher fugindo com outro homem havia se infiltrado no subconsciente da esposa. A mulher não sabia nada a respeito desses pensamentos. Na verdade, o mecanismo havia sido totalmente inconsciente. De certa forma, o homem foi o responsável, porque a intensidade de suas imagens mentais foi tão poderosa que acelerou e precipitou o desenlace que tanto temia. Ele percebeu que havia contribuído para a desgraça usando as leis da mente de forma muito negativa. Assim, por minha sugestão, foi conversar com a mulher sobre o assunto e, ao mesmo tempo, lhe explicou o mecanismo pelo qual a havia influenciado. Ela admitiu a infidelidade, pediu perdão e concordou em romper sua relação com o chefe. Procurou outro emprego e o espírito do perdão e do amor divino tornou a unir o casal. Para acabar de vez com todas as formas de medo e de ciúme, o homem passou a recitar a seguinte oração: minha mulher é receptiva a meus pensamentos construtivos. No centro do seu ser está a paz. Deus a guia. A retidão divina a governa. Existem harmonia, amor, paz e compreensão entre nós. Quando penso nela, imediatamente a bendigo mentalmente e falo: Deus ama e cuida de você. Depois de recitar essa oração durante algum tempo, ele ficou livre do medo e do ciúme, que é o filho do medo. O casamento se tornou cada vez mais feliz. Como já disse Jó, o que mais temia aconteceu comigo. Inverta a frase e ela é igualmente verdadeira. O que eu mais amo se tornou parte de minha vida. O poder infinito fez maravilhas por ela. O título deste capítulo é resultado de uma entrevista que tive com uma estudante da Universidade do Sul da Califórnia. Ela tinha lido A Magia do Poder Extrasensorial e ficara conhecendo as maravilhosas experiências que muitas pessoas têm nos sonhos e visões. Ela me disse: tenho 21 anos e decidi me casar.
Há uma semana dialoguei com meu eu superior. Eis o que eu disse. Você é onisciente. Traga para minha vida aquele homem que combine perfeitamente comigo e que seja o homem certo para mim. Agora vou dormir. Foi o bastante. Em seu sonho, ela viu um rapaz mais ou menos da sua idade, alto e simpático, com livros embaixo do braço. Percebeu imediatamente que era o homem com quem iria se casar. Embora não tivesse a mínima ideia de quem ele era ou onde o encontraria, sentiu-se perfeitamente tranquila e deixou de se preocupar com o assunto. Uns 2 meses depois desse sonho, a jovem foi à igreja e o rapaz que sentou-se ao seu lado era o mesmo que ela havia visto no sonho. Estava com um livro embaixo do braço, uma Bíblia. Poucos meses depois estavam casados. Esses sonhos, que revelam a identidade do futuro marido ou esposa, são bastante frequentes. Essa jovem estudante conhecia o poder da mente. Também sabia que o último pensamento consciente que temos antes de adormecer fica profundamente gravado no subconsciente, podendo influir sobre os acontecimentos futuros. Muitas vezes, o consciente e o subconsciente entram em comunicação durante o sono. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmos 127, 2. Ele achava que as cartas estavam marcadas contra a si próprio. Em uma recente viagem à Irlanda, visitei um primo que mora perto de Killarney. Durante o jantar, ele começou a se queixar de que estava com muito azar. Disse que uma cartomante lhe falara que havia forças do mal trabalhando contra ele, o que só servira para assustá-lo ainda mais. Parecia pensar que estava sob o efeito de uma sentença inexorável. Esse meu primo é um homem culto, formado em agronomia. Ele me disse que havia lido sobre Emerson na universidade, mas aparentemente não sabia como Emerson definiu o destino. Ele, o homem, considera o destino estranho porque a cópula, ligação, está escondida, mas a alma subconsciente contém os eventos que irão ocorrer, uma vez que são apenas a concretização de nossos pensamentos. Tudo o que pedimos em prece é sempre atendido. Os acontecimentos são a impressão de nossas formas. Ajustam-se a nós como nossa pele. Expliquei-lhe que a afirmação de Ralph Waldo Emerson é tão verdadeira quanto as leis da agricultura que ele havia estudado, e que do seu condicionamento, crenças religiosas, aceitação emocional, pensamentos e sentimentos dependiam todas as situações, experiências e acontecimentos de sua vida. Em outras palavras, a causa estava em sua própria vida mental e não na natureza externa. Meu primo, que começou a reconhecer a verdade de que seu subconsciente estava sempre reproduzindo suas crenças e maneiras de pensar, percebeu que, se aceitasse as sugestões negativas da cartomante, elas passariam a ser um movimento do seu próprio pensamento, criando experiências também negativas, da mesma maneira de que uma semente reproduz uma planta de sua própria espécie. Estava totalmente livre para rejeitar o que a cartomante havia dito e acreditar que poderia criar um futuro feliz por meio de seus próprios pensamentos. Ressaltei o fato de que, afinal de contas, a cartomante não tinha nenhum poder sobre ele, nem podia controlar-lhe a vida. Na melhor das hipóteses, se ela fosse uma pessoa muito sensível, poderia captar seus pensamentos mais profundos e lhe revelar o segredo de seu próprio subconsciente, e garantir que ele poderia mudar esse estado de coisas pensando positivamente e identificando-se com as verdades eternas. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó 3:25.
Na verdade, todos os reveses, desapontamentos e decepções haviam sido criados por ele mesmo. Meu parente se mostrou disposto a adotar uma nova atitude. Escrevi uma oração para ele recitar toda manhã e toda noite, com o máximo de fervor. Hoje é dia de Deus. Escolho a felicidade, o sucesso, a prosperidade, a tranquilidade. Sou guiado por Deus o dia inteiro e hei de prosperar em todas as minhas atividades. Quando a minha atenção se afastar dos pensamentos de sucesso, paz, prosperidade e bem-estar, voltarei imediatamente meus pensamentos para a contemplação de Deus e de seu amor, sabendo que Ele se importa comigo. Sou um ímã espiritual, atraindo para mim fregueses e clientes que se interessam pelo que eu tenho para oferecer. Trabalho melhor dia a dia. Obtenho sucesso em todos os meus empreendimentos. Abençoo de coração todos aqueles que participam de minha vida e de minha profissão. Todos esses pensamentos estão agora penetrando em meu subconsciente, frutificando em abundância, segurança e paz de espírito. É maravilhoso. Desde então, a vida de meu primo se transformou completamente. Ela disse: é o meu 7º divórcio. O que estou fazendo de errado? Uma mulher de meia idade, muito nervosa e agitada, pediu-me para analisar seus casamentos que tinham sido desastrosos. Era fácil de ver que estivera todo o tempo casado com o mesmo homem, só que cada vez esse homem tinha um nome diferente e cada casamento era pior que o anterior. Expliquei-lhe que na vida nem sempre conseguimos o que queremos, mas sim o que esperamos, e que era absolutamente essencial que ela mudasse a atitude de seu subconsciente. O problema é que essa mulher tinha um profundo ressentimento pelo primeiro marido, que havia mentido, roubado seu dinheiro, suas joias e depois desapareceu. Sem dispor de uma válvula de escape, esse sentimento negativo havia passado para o subconsciente, e por essa razão ela havia atraído o segundo marido, o terceiro e assim por diante. Ao projetar seu ressentimento contra os sucessivos maridos, seus pensamentos amplificavam essas emoções negativas em seu próprio subconsciente, e com isso atraía a imagem e semelhança de seu estado mental patológico. O subconsciente sempre amplifica nossas emoções, boas ou más. Assim expliquei-lhe as leis da mente. Eu observei que essas leis são absolutamente justas em suas manifestações, isto é, que uma semente de maçã só pode gerar uma macieira. Da mesma forma, reproduzimos necessariamente em todas as fases de nossa vida a réplica exata de nossa natureza interior. Assim na Terra, corpo, circunstâncias, experiências e acontecimentos, assim no céu, que é a mente. Acho que minha explicação a convenceu. Ela começou a perceber que não podemos pensar, sentir e acreditar em uma coisa e então agirmos ao contrário do que pensamos, sentimos e esperamos. As leis da mente são extremamente eficazes, pois todas as nossas experiências podem ser moldadas pelas nossas crenças e atitudes. Ela disse: percebo agora que meu ressentimento, ódio e hostilidade em relação ao meu primeiro marido e a minha incapacidade de perdoá-lo acabaram por atrair homens do mesmo tipo para a minha vida. Preciso mudar. Agora sei que minhas acusações a meu marido atual não têm fundamento. E embora ele seja um alcoólico e um jogador, reconheço que minhas acusações de infidelidade não passam de projeções de minha própria culpa, medo e insegurança. O próximo passo foi ter uma conversa com os dois. Eles resolveram dar mais uma oportunidade ao casamento. Ela sabia que, se divorciasse, repetiria apenas o mesmo quadro de acusações, autopiedade, depressão e ódio contido. Já ele resolveu parar de beber e de jogar, e os dois me prometeram que prestariam homenagem à divindade presente no cônjuge. O marido se conscientizou
de que um homem que ama uma mulher não faz nada que a magoe, e a esposa compreendeu que existe uma mulher por trás de todo homem bem-sucedido. Eles resolveram rezar juntos pela manhã e à noite, sabendo que é impossível querer mal a uma pessoa por quem oramos. Esta era a prece. Temos consciência de que não podemos ter pensamentos de amor e ressentimentos ao mesmo tempo, porque nossas mentes não podem pensar em duas coisas diferentes simultaneamente. Sempre que pensarmos um no outro, afirmaremos com convicção: o amor de Deus enche sua alma. Irradiamos amor, paz, alegria e boa vontade um para o outro. Somos guiados por ele e prestamos homenagem ao Deus que existe em cada um de nós. Nosso casamento é uma união espiritual. Perdoamos a nós mesmos por abrigarmos má vontade, ressentimento e pensamentos negativos, e estamos decididos a não permitir que isso volte a acontecer. Sabemos que, se nos perdoarmos, também seremos perdoados, porque Deus, ou a vida, não pune ninguém. Nós é que nos punimos. Só aquilo que pertence ao amor, à verdade e à unidade pode participar de nossas experiências. Depois de recitarem essa oração durante alguns dias, os dois sofreram uma transformação espiritual e descobriram que o amor dissolve tudo que não se assemelha a ele. Ambos viram que não precisavam mudar nada além de si mesmos. Se você contemplar as verdades de Deus e irradiar amor e boa vontade em todas as direções, seu mundo se transformará magicamente na imagem e semelhança de sua contemplação, e o deserto florescerá. Isso realmente é deixar que o telepsiquismo faça maravilhas por você. Não se esqueça. Primeiro, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita se torna realidade. Segundo, a ação e a reação estão presentes em toda a natureza. Nosso pensamento é uma ação incipiente e existe uma reação correspondente de nosso subconsciente com base na natureza de nossos pensamentos. Terceiro, quando um homem acredita, imagina e teme constantemente que a mulher vai traí-lo, seus pensamentos são transferidos para o subconsciente da esposa e ela pode muito bem fazer exatamente o que o marido teme. Isso é verdade, principalmente se ela não conhece as leis da mente e não sabe proteger-se. Quarto, para acabar com o medo e o ciúme, basta você se identificar com o Deus que existe em você mesmo e em seu próximo, e desejar para este todas as venturas da vida. O sucesso do próximo é o seu sucesso. A boa sorte do próximo é a sua boa sorte. O amor é o cumprimento da lei da saúde, felicidade e paz de espírito. Quinto, é possível conhecer o futuro cônjuge em um sonho ou visão. Muitas vezes o subconsciente nos revela a pessoa certa e temos a sensação de que nossos desejos foram atendidos. Constatamos então que nosso companheiro corresponde exatamente à imagem que vimos em sonho. Sexto, quando alguém acredita que o azar o persegue ou aceita as previsões negativas de uma cartomante, o subconsciente reage de acordo com essa crença. Na verdade, a própria pessoa é responsável por seu azar, já que são os postulados da mente que determinam o futuro. Contudo, nós somos totalmente livres para rejeitar as sugestões negativas e voltar-nos para Deus, como um parceiro silencioso que nos ajudará a prosperar de todas as formas. Se acreditarmos em boa sorte, teremos boa sorte. Nosso subconsciente está sempre reproduzindo nossas maneiras de pensar. Sétimo, quando uma mulher sente um profundo ressentimento contra um ex-marido, essa atitude mental tende a atrair um homem emocionalmente perturbado com as características semelhantes às do ex-marido. Os iguais se atraem. É preciso perdoar de coração, desejando-lhe toda a felicidade da vida.
Não existe dor no verdadeiro perdão. Depois de perdoar, ela pode deixar que a presença infinita atraia para ela um homem com quem combine perfeitamente. 8º. Para um casamento dar certo, é preciso 2 pessoas de boa vontade. Se ambas decidirem prestar homenagem ao Deus que existe no companheiro, o casamento será cada vez mais feliz. Contemplando as verdades de Deus e reconhecendo seu amor no amor do cônjuge, eles transformarão o deserto de suas vidas em um belo jardim florido. Próximo capítulo em breve. Aguardem.